Oi, gente, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Ficando em casa, que eu falo toda a aula, se possível. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai para a última parte desses verbos. Aqui tá 3, eu coloquei errado, é 4. Então, é a quarta parte de verbos e aí a última desse bloco de aulas. E depois a gente vai passar para alguns conteúdos um pouquinho diferentes e depois a gente volta para verbos de novo. Então, a gente já viu presente, passado, futuro, modal verbs, e aí agora a gente vai ver os verbos no futuro, beleza? E aí, então, só vamos começar. Então, lembrando aí de tomar as notas sobre o vocabulário. Então, deixa eu ir pra cá. Então, é muito importante, né? Eu já falei pra vocês algumas vezes que inglês no vestibular é mais interpretação de texto, então é muito importante que vocês tenham um vocabulário bem amplo. E aí, primeiro, eu queria pedir desculpas por eu tava falando, porque deixa as dúvidas no comentário e tal. E depois eu fui perceber que os comentários estavam desativados. Então, eu vou ver, eu não sei fazer isso, porque não sei mexer no YouTube direito, mas vou tentar ativar os comentários e aí pra vocês realmente conseguirem comentar as dúvidas nos comentários, tá? Mas de qualquer forma, pode mandar no meu Facebook também. E aí, então, primeiro, só dando uma revisadinha na semana passada, aí lembrando do passado simples, né? Que é aquele passado que ações começaram e acabaram no passado, ou hábitos, enfim. E aí sempre o sujeito mais o verbo, e aí esse verbo pode ser regular ou irregular. Na negativa usa o didn't, e pra perguntar usa o did. E aí o passado contínuo, que é o famoso ing, o gerúndio, para descrever uma ação que estava em andamento num tempo específico no passado. E aí é a mesma coisa, o verbo to be, e aí quem vai para o passado é o verbo to be, e depois o verbo com a ing. E aí na negativa a mesma coisa, o verbo to be vai para a negativa e na interrogativa o verbo to be vem antes, beleza? Aí agora sim, hoje vamos ver o futuro. E o futuro são 3 tempos. São o futuro simples, o futuro contínuo, que são os 2 tempos que a gente já está acostumado a ver no presente e no passado, e mais o going to, beleza? E aí, vamos lá. Gente, hoje eu tô cheia de referências cultura pop, tá? Então vão ter que me aguentar com esses GIFs. Então, primeiro, começando com o futuro simples. É, então, aquela forma mais comum de expressar o futuro, ou seja, ações que ainda não aconteceram. E aí fala de ações que ainda não ocorreram ou ocorrerão em um futuro não imediato. Então, algo que vai acontecer, ainda não sei direito quando. E decisões tomadas no momento da fala. Então, alguma coisa que eu acabei de tomar essa decisão. Aí, before, por quê? Antes de começar, queria relembrar com vocês dos modal verbs. Então, lembra que a gente viu vários modal verbs e aqui um dos que a gente vai usar vai ser o will, beleza? Então, o modal verb que expressa o futuro, acho que eu já tinha falado isso na aula de modal verbs, mas é o will. E aí, então, como que o futuro simples é formado, né? O sujeito mais o will mais o verbo no infinitivo. Só isso. Muito, 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 muito simples. E é infinitivo sem o to, né? Aí na negativa vai o sujeito, o will not ou won't, que é a forma contraída, mais o verbo no infinitivo. E na interrogativa, quem vai pra frente, lembra lá na aula de modal verbs, eu expliquei isso, que quando vai fazer uma pergunta, quem vai pra frente é o modal verb. Então, will mais o sujeito mais o verbo. E aí aqui embaixo tem alguns exemplos, mas é basicamente isso. Sujeito, will,
verbo não muda para os sujeitos. Então, é igual para todos os tipos, se é I, you, he, she, it, é a mesma coisa. Eu tô meio desconfortável. Tá. Agora, alguns exemplos. Então, I will wait for you in front of the college. Então, eu vou esperar por você na frente da faculdade. They will help us when they have a time. Rachel won't come. I think it will not rain in the day of our marriage. He will travel. Will he travel abroad? Então, will you spend your? Where will you spend your vacation? Então, é aquele negócio. São coisas no futuro que não tem um tempo definido. Tipo assim, amanhã X horas. Ou não é certeza absoluta. Por exemplo, esse Rachel won't come. Então, a Rachel não virá. A pessoa atendeu o telefone, tipo assim, o Rachel ligou pra ele e falou assim, ela não vem. E esse I will wait you in front of the college. Então, tipo, toma uma decisão na hora. Então, são coisas ali no futuro incerto ou que, tipo, acabei de decidir. Aí, sei lá, você me convida pra fazer uma coisa e eu respondo, eu vou sim. E aí, são coisas nesse sentido. Beleza? E aí, tem o going to, que são os dois tempos que caminham juntinhos aí. Eles podem ser usados mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Só que o going to, ele é usado para expressar um futuro mais próximo ou algo que já tem certeza. Então, tem um indicador de tempo, se eu sei exatamente quando vai acontecer, eu tenho isso planejado, é o going to. Então, a intenção de fazer alguma coisa, planos para o futuro ou uma ação que vai ocorrer no futuro próximo. E aí, como que ele é formado? Lembrando que se eu tenho going to, eu não preciso do will. Going to já representa que é uma forma no futuro. E aí, então é sujeito mais o verbo to be. E aí, quem é conjugado nesse caso, para os diferentes sujeitos, é o verbo to be, mais o going to, mais o verbo. E aí, na negativa, quem vai para a negativa também é o verbo to be. Então, nesse caso, o verbo to be, ele vai ser usado como auxiliar. Então, vamos ter dois auxiliares, que é o to be e o going to. E aí, na interrogativa, quem vai para antes do sujeito também é o verbo to be. Então, aí também tem alguns exemplos, mas é importante lembrar que o sempre vai ter o sujeito, o verbo to be, que vai ser conjugado, e o going to mais o verbo no infinitivo. Beleza? E aí, lembrar que quem muda é o verbo to be. E esse verbo to be, gente, no presente, tá? Não é I was going to. Não existe. É I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Sempre no presente. E aí também alguns exemplos. My mother is going to take me to the school today. Então, minha mãe vai me levar para a escola hoje. Então, é uma coisa certa. Eu sei que ela vai me levar para a escola e tem o indicativo de tempo. I am going to call you tonight. Não sei porque só essa tem tradução, mas tudo bem. Então, eu vou te ligar esta noite. I'm not going to talk to you until you apologize for what you have done. Então, eu não vou falar com você até você se desculpar pelo que você fez. They are not going to come. Então, eles não virão, ou eles não vão vir. Are they going to help us? Então, eles vão nos ajudar? What are you going to do next weekend? Então, o que você vai fazer próximo final de semana? Então, no caso, planos. Então, lembrando que a tradução vai ser a mesma. Os dois eu vou traduzir para o futuro do indicativo em português. Só que, se eu tenho alguma coisa mais bem planejada, com o tempo certo, ou fazendo realmente um plano, é o going to. E se é algo mais incerto, um futuro mais longe, é will que eu vou usar. Ok? E aí, importantíssimo a gente lembrar que diferenças um will e going to. Então, futuro distante, futuro próximo e sem planejamento com planejamento prévio.
E aí, isso resulta em uma outra coisa. Como eu tenho um planejamento prévio, eu preciso usar o advérbio de tempo. Então, se é alguma coisa planejada, nesses planos envolve quando isso vai acontecer. Então, pode ser next week, next month, next year. Então, próxima semana, próximo mês, próximo ano. In a week, então, em uma semana. Tomorrow, que é amanhã. In a month, em um mês. In a year, em um ano. Today, que é hoje. Tonight, que é essa noite. Tomorrow, de novo, mas enfim. No dia X, então, on Monday, on Sunday, on Tuesday, on Thursday. No dia da semana, ou colocar a data. Então, tem que colocar esses advérbios de tempo. Show? E aí, ok até aqui. Se surgiu alguma dúvida até aqui, pausa o vídeo, volta, olha, deixa um comentário se tiver dúvida. E não acabou! Vamos para a última parte, que é o futuro contínuo. Talvez eu esteja falando um pouco rápido hoje, e aí se tiver no YouTube dá pra você colocar mais devagar, ou pausa e volta, e também pode comentar. Beca, você tá falando rápido demais. Tô um pouco agitada hoje, mas seguimos. E aí, o futuro contínuo é aquele famoso verbo to be mais ing. Tá, mas se eu colocar só I am e o verbo no ing, eu vou falar no presente. Então, eu vou usar também o will, vocês já vão ver como. E aí, o futuro contínuo, então, a ação que estará ocorrendo em algum momento no futuro. Então, eu sei que nesse momento X, no futuro, vai ocorrer essa ação. Então, eu vou precisar de advérbio de tempo, porque é nesse momento exato que vai estar acontecendo essa coisa. E aí, usado para representar ações que estarão em andamento num determinado momento no futuro, fatos programados para o futuro, e é isso. E aí, lembrar que, como os outros tempos contínuos, eu vou usar o ing, mas com will be. Então, will be mais verbo mais ing. E aí, então, como é que ele é formado? Sujeito mais will mais be, e aí não é o verbo to be conjugado, é só be. Will, ou seja, é o infinitivo sem o to. Então, will be o verbo mais o ing. Aí na negativa, dessa vez, quem vai pro negativo não é o verbo to be, é o will. Então fica will not ou won't. Be e o verbo no ing. E aí, se eu tô falando na interrogativa, o be continua lá de boas e quem vai pra frente do sujeito é o will. E aí lembrar que ele é igualzinho para todos os sujeitos, não conjuga o verbo, não é verbo to be conjugado, é só o verbo to be no infinitivo sem o to. Ok? E aí, exemplos também. Tomorrow at this time I will be leaving my job. Então, amanhã, nesse horário, eu estarei deixando o meu trabalho. Então, é uma coisa certa, eu sei que é nesse horário, tá? E aí, lembrando que para não cair na mesma questão do português, que a gente tem o famoso gerundismo, que vou estar, igual tipo telemarketing, sabe? Vou estar enviando X coisa para você, vou estar fazendo tal coisa. Isso, gente, não é bem diferente, tá? Quando tiver alguma coisa certa. Se eu sei que em determinado tempo do futuro eu vou estar fazendo X coisa, aí sim eu posso usar vou estar, tarará. Se eu tenho que ter certeza, neste tempo. Então, aqui de novo, ó, please don't call me at 9, I will be having dinner. Então, ó, por favor, não me ligue às 9, eu estarei, ou eu vou estar, então eu vou estar jantando. When you arrive, I will not be waiting for you at the airport. Então, quando você chegar, eu não estarei esperando você no aeroporto. It is too early at 8 p.m. I won't be sleeping at this time. Então,
É muito cedo, às 8 da noite. Eu não estarei dormindo esta hora. Will you be studying tomorrow night? Então, você estará estudando amanhã à noite? Will they be flying to Miami the same time our meeting? Então, eles estarão voando para Miami ao mesmo tempo da nossa reunião? Então, vocês percebem que sempre vai ter um indicador de tempo, seja at the same time, at this time, que é ao mesmo horário, nesse horário, X hora, amanhã à noite, amanhã, o que mais? Quando você chegar, então quando tal coisa. Então sempre vai ter um indicador de tempo. Daí isso que a gente traz aqui um big attention, que é como eles são fatos programados, preciso do indicador de tempo. E aí, então, posso usar os mesmos que o outro, então, mesmos indicadores, e aí também o when tal coisa estiver acontecendo, at this time, e while também, a mesma que é enquanto. E aí, só que sempre lembrar de mostrar o tempo. Eu tô com medo de ficar mexendo minhas mãos hoje. Tá bom? Então, é isso. Se tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha. Brincadeira, não compartilha, mas pode curtir, comentar que eu vou ficar feliz. E é isso então. Se precisar de alguma coisa, tô aqui. Se eu tinha falado rápido demais também, comenta. E lembrando que tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Qualquer coisa precisar, estamos aí. Lavem as mãos e amo vocês. Vejo vocês não é amanhã, semana que vem. E muito obrigada, tá bom? Beijinhos. Até mais.